Oi gente, tudo bem? Então eu tô aqui para gravar essa aulinha para vocês sobre como é a fisiologia do rim e a filtração glomerular, tá? Focando principalmente na etapa de formação da urina. E na doença renal crônica, que eu acho que é uma coisa bem importante que todos vocês precisam estudar um pouquinho. Aqui eu tô tentando fugir do sol, né? Tem o solzinho pegando, mas deixa o sol entrar. Então assistam a minha videoaula e assistam também as aulas que eu postei lá no EAD para vocês, tá? Então os links do vídeo do YouTube que vão complementar essa minha explicação de hoje, tá bem? Então vamos lá, né? Aqui então vocês enxergam a imagem do néfron, que faz parte do rim, né? A parte funcional do rim. E o néfron, então, ele é composto aqui, né, aqui vem a corrente sanguínea, então vem o sangue, né, aqui, passa por aqui nos capilares, e aqui é o túbulo renal, aí aqui no finzinho vai ocorrer a excreção, saída do xixi, tá bem? Vamos olhar um pouquinho melhor agora essa imagem, então. Muito bem. Então, o rim, né, o rim, ele tem a principal função dele, é manter a homeostase do nosso corpo, manter o nosso corpo em equilíbrio. Então, por exemplo, ele vai filtrar, né, os líquidos corporais para eliminar aquelas substâncias tóxicas que não têm mais serventia para o nosso organismo. E, além disso, vai também regular o equilíbrio ácido-básico, né? Então, é bem importante para a manutenção do pH dos nossos corpos, né, do equilíbrio do pH das nossas... do plasma, da corrente sanguínea, da urina, tá? Então, regular, manter o nosso pH em equilíbrio. Bom, então como é que funciona, tá? A primeira etapa tá aqui. Vem o sangue, né? Vem a corrente sanguínea, chega por aqui. No glomero, então, né? Na parte do glomero do rim, vai ocorrer a primeira etapa, que é a filtração, tá? A filtração, então, é a primeira etapa, ela ocorre no glomérulo e ela ocorre por diferença de pressão, tá? Então, é um processo não seletivo. Diferença de pressão, aquelas substâncias que estão na corrente sanguínea passam para o túbulo renal. A segunda etapa é a reabsorção. Então, observem aqui, foi filtrado, não é seletivo, então passam várias substâncias como aminoácidos, glicose, tá? Passam para o túbulo renal. Aí vem a etapa de reabsorção. Nessa reabsorção, moléculas que são essenciais para o nosso corpo, elas voltam para a corrente sanguínea. Então, exemplos, aminoácidos, a glicose, o sódio, né? E a água e a ureia, elas são filtradas e depois elas voltam na etapa da reabsorção para a corrente sanguínea. Depois tem a terceira etapa é a de secreção. Então, aquelas substâncias que não foram filtradas e que precisam ser eliminadas, elas vão ser secretadas no túbulo renal, tá? E isso vai ocorrer, exemplos de substâncias, íons de hidrogênio, potássio e amônia, vão ser secretados, então, no túbulo renal, tá? E a última etapa, então, é a excreção, tá? Que é a urina que foi formada e é eliminada através da micção, através do xixi, tá bem? Então, o que é a excreção? É a filtração, né, menos a reabsorção, mais a secreção, tá? Porque a gente tem a etapa, então, de reabsorção de determinadas substâncias. Então, isso aqui resume, né, de uma forma bem simples, como que funciona o nosso rim, ok? Então, vamos abrir um pouquinho mais e explicar um pouquinho mais cada etapa. Deixa eu achar aqui meu cursor, tá aqui. Não tá querendo funcionar meu mouse. Ai, que saco. Desculpe que meu mouse travou. Bom, então quais são as funções do nosso rim, né? Eu tenho que pausar. Muito bem, então a gente vai conversar agora um pouquinho sobre as funções do rim, então, tá? Vou aumentar aqui. Então, ela tem 3 funções principais. Excreção, né, que a gente já comentou no slide anterior, ou seja, eliminar esses resíduos metabólicos. Reguladora, então, regulação do balanço hidroeletrolítico, né, regulação do equilíbrio ácido-básico
e conservação de nutrientes. Então, lá na bioquímica a gente fala de uma rota metabólica que se chama gliconeogênese, que ocorre no jejum prolongado. Então, o nosso rim também tem a função de executar, né, e de iniciar a gliconeogênese. Além disso, tem uma função endócrina. Então, ele faz a síntese do calcitriol, renina e eritropoetina, tá? Então, produz alguns hormônios importantes, né? Então, para o funcionamento do nosso corpo, tá? Muito bem. Então, como é que ocorre a formação da urina? A gente já comentou anteriormente, né? Resumidamente, são 3 etapas para a formação da urina. Então, é a filtração glomerular, a reabsorção tubular e a secreção tubular. E a urina, então, é o produto final, né? É o subproduto final da função do rim. Então, tem aqui, né, a artéria, aqui, eu vou aumentar para vocês poderem enxergar. Tem a arteríola aferente, glomérulo, né, que a gente tem aqui a cápsula, os capilares glomerulares e a cápsula de Bowman. E a arteríola eferente, que é onde sai. E aqui as etapas. Filtração, etapa 1, etapa 2, reabsorção, etapa 3, secreção e etapa 4, excreção da urina, tá bem? Então, são em 4 etapas que ocorre a formação da urina. Então, aqui tem uma outra imagem, né, que fala um pouquinho melhor, né, então, explicando essas etapas. Então, vem o sangue vem por aqui, ocorre a filtração glomerular, então o fluxo de plasma livre das proteínas dos capilares glomerulares para a cápsula de Bowman. Depois ocorre a reabsorção tubular, que é um transporte seletivo de moléculas do lúmen dos túbulos renais para os capilares peritubulares. E depois a etapa 3, né, a secreção tubular, que é o transporte seletivo de moléculas dos capilares peritubulares para o lúmen dos túbulos renais. E a 4ª etapa é a excreção, ou seja, né, a eliminação de substâncias na forma de urina, tá? Então, está aqui, né, o túbulo renal, os capilares em volta que vão, então, executar essas etapas, ok? E falando, então, da filtração, né, a gente tem 4 formas que a gente diz de filtração, tá? Então, a depuração renal, né, de substâncias hipotéticas. Aqui na A, né, eu tenho um exemplo de uma substância, né, que ela foi totalmente filtrada e eliminada na urina. Ela não sofreu reabsorção. Nesse exemplo B, é uma substância que ela foi filtrada, parte dela foi reabsorvida, né, e parte foi eliminada na urina. Num exemplo C, eu tenho a filtração e a reabsorção 100% dessa substância. E na substância aqui no exemplo D, é uma substância que foi filtrada e além de ser filtrada, ela foi secretada na urina, tá? Então, são 4 formas, né, exemplos, na verdade, de substâncias e como que elas podem ser filtradas pelo nosso sistema renal, tá? Bom, o que é importante também a gente falar do sistema renal? Que a principal complicação do sistema renal é a doença renal crônica, né? Então, que é uma doença fisiopatológica onde o rim perde função renal. Ou seja, perde essa capacidade de filtrar as substâncias. E com isso ocorre, né, várias patologias podem causar perda de função renal. As principais delas são a hipertensão e o diabetes. E o uso de determinados medicamentos também podem diminuir essa função renal, tá? Então é muito importante a gente conhecer um pouquinho sobre a doença renal crônica, porque vocês vão atender pacientes que têm essa patologia, então a gente precisa entender um pouquinho mais sobre elas, tá? Então ela vai ocorrer a perda progressiva e irreversível dos néfrons funcionais, ou seja, os néfrons vão parando de funcionar de forma progressiva e irreversível, ou seja, não tem volta, tá? Então, também conhecida como insuficiência renal crônica, né? Ela é uma síndrome que tem
Muitas doenças podem causar, que nem eu coloquei. O tratamento ele é bem complexo, não é fácil, né? A gente vê várias pessoas indo para hemodiálise, vocês já devem talvez ter ouvido falar na hemodiálise. O que é hemodiálise? Como o rim não tem essa capacidade de filtrar, então ele vai para uma máquina e essa máquina vai filtrar o sangue dele, vai retirar essas substâncias que são tóxicas para o organismo, tá? Então, a idade, né, gente, ela também diminui a filtração, então pessoas mais idosas, elas têm uma perda funcional que é devido à idade, né, não é devido a nenhuma doença, mas sim à idade, tá? O que mais também é importante vocês saberem, né, que a principal, né, causa ainda é a hipertensão e é a diabetes, tá? Elas levam a danos renais, que são irreversíveis e às vezes as pessoas podem ir a precisar da hemodiálise, tá? Então, dentro da insuficiência renal, a gente tem o estadiamento da doença. Como é que a gente faz esse estadiamento? Existe um exame que a gente chama de, para determinar a depuração, ou a taxa de depuração renal, que é o quanto o rim consegue filtrar, tá? E isso, em adultos normais, é acima de 90. Tá? Então, deixa eu mostrar aqui a tabelinha para vocês, ó. Então, a taxa de filtração normal, né, é acima de 90. Então, ela é medida em ml por minuto por superfície corporal, tá? Então, quando a gente está acima de 90, mas tem proteinúria, ou seja, está eliminando proteínas na urina, já pode ser considerado um estadiamento estágio 1 de doença renal, tá? Isso aqui, DRC, é os estágios de doença renal crônica, tá? E a gente mede, então, através da depuração de creatinina, taxa de filtração glomerular. Para determinar essa taxa de filtração glomerular, existem duas formas. A primeira forma é coletar a urina de 24 horas do paciente e ver o quanto ele filtrou, tá? De creatinina. Então, a gente usa a creatinina para ver a taxa de filtração. Por quê? Porque a creatinina, ela se encaixa naquele exemplo 1 de filtração, ou seja, toda a creatinina que vem pelo tubo renal, ela deve ser filtrada. Então, 100% dela é filtrada. Se eu tenho uma queda nessa taxa de depuração de creatinina, ela vai significa que minha cápsula de bolo, meus glomérulos não estão filtrando adequadamente, eu tenho perda de função renal. Tá? Então, a gente usa a depuração de creatinina para determinar quanto o rim está funcionando, tá? E existem duas formas de a gente ver a taxa de depuração de creatinina. A primeira delas é coletando a urina de 24 horas e vendo quanto de creatinina tem ali. E a outra forma é através de fórmulas que são estimativas da taxa de filtração glomerular, tá? Então, tu pode estimar essa taxa através de fórmulas. Existem, né, a mais usada é a de Croft-Gault, que daí tu faz o quê? Tu não precisa coletar a urina de 24 horas. Tu pega a creatinina do sangue e aplica nessa fórmula, tá bem? E isso é uma das formas de determinar, né, a taxa de filtração glomerular, tá bem? E classificar a doença, tá? Então, abaixo de 50 ml por minuto, né, a gente já tem que fazer ajuste de medicamentos, na dose dos medicamentos, porque daí sim pode, né, esse medicamento pode ser acumulativo, pode dar outras complicações, então se faz ajuste de dose, tá? Então, além da insuficiência renal crônica, a gente tem a insuficiência renal aguda, que é a perda abrupta da função renal. Isso acontece muito em paciente hospitalizado, paciente de UTI, né, que de uma hora para outra o rim para de funcionar. E isso então a gente chama de perda, né, ou doença renal aguda. Ok? Então, só para vocês saberem que existe também a doença renal aguda, que perde de forma aguda e abrupta a função dos rins. Por isso que sempre, né, pacientes hospitalizados, a gente está avaliando essa taxa e como é que está a função renal, ok? Aqui traz as manifestações, que depois vocês podem dar uma lida melhor, né? E como é que se trata, então, a insuficiência renal crônica?
Tem o tratamento conservador, que é dieta, fazer o controle de líquidos, ingestão de líquidos, né? Tratar acidose, tratar anemia, enfim, tratamento conservador. E depois tem o tratamento de substituição, que daí a diálise peritoneal é uma forma e a outra forma que vocês mais conhecem, né, é a hemodiálise e, em último caso, transplante de rim. Então, precisa substituir esse rim e essa filtração de alguma forma, tá? Ele fala E aqui, né, então eu trouxe como é que se faz essa estimativa da taxa de trituração de creatinina. Cargo de curiosidade para vocês lerem um pouquinho, tá? Então aqui eu trouxe, né, um exemplo do cálculo, como que a gente determina esse clearance ou a taxa de depuração de creatinina, tá bem? Então lembrando, por que a gente usa creatinina? Porque ela é uma substância que é naquele exemplo A lá que eu mostrei pra vocês, ela é 100% filtrada. Então se o rim está funcionando 100%, toda a creatinina vai ser filtrada, ela não vai ser nem reabsorvida, nem secretada, ela vai ter 100% filtrada. Tá? Então, por isso que se usa a creatinina como forma de medir a função renal, ok? Bom, gente, então a aula de hoje é basicamente vocês estudarem essas etapas de filtração, reabsorção, secreção e depois a formação da urina e a excreção, tá bem? Eu vou deixar uma atividade lá para vocês fazerem, que é bem simples, é estudar duas coisas. Como é que o rim funciona, né? Como é que se forma a urina, fazer um mapa mental, uma esqueminha, e estudar um pouquinho mais, aprofundar a questão da doença renal crônica. O que causa? Por que o diabetes e a hipertensão causam no rim que leva à insuficiência renal, tá bem? Desejo a todos uma boa aula, um bom estudo. Qualquer dúvida vocês me mandem, tá bem? Um beijo, meus queridos.